e agosto, o MUBI ao Vivo apresentou a série Iket Nunc, a cidade como espaço-tempo para experiências artísticas, uma série de conversas com 5 artistas brasileiras, cujos trabalhos têm a cidade como contexto e condição. A gente teve como convidadas a artista Regina Parra, Alice Chintani, Eleonora Fabião e Virgínia Medeiros, discutindo seus trabalhos e experiências na rua. A expressão Iket Nunc é uma expressão em latim, que significa literalmente aqui e agora. A gente se apropriou dessa expressão do existencialismo para falar exatamente desse tempo e espaço de um trabalho artístico no espaço público, onde muitas liberdades, muitas alteridades e uma diversidade de pessoas estão em fluxo muito dinâmico, em embates e em encontros muito imprevisíveis. Cada semana, nós tivemos a oportunidade de olhar para a cidade a partir das experiências dessas artistas e muitas questões foram levantadas sobre como o corpo circula no espaço público, como um trabalho constitui um contexto e cria e interage uma situação com a situação na rua. Hoje, nós finalizamos a série de encontros com muitas questões ainda que nos inquietam, como, por exemplo, como estar e circular na rua livremente e sem medo, como construir e habitar a cidade, que é um território que também oprime e mata quem desvia a norma, que problematizações ações artísticas levantam, que negociações e afetos essas experiências nos provocam. Quem são os pares? Quais são os riscos e as potências que atravessam esse fazer artístico na rua? Que textura de corpo é acrescentada e acionada nos corpos que ali se envolvem? Bom, nossa convidada de hoje é a Abigail Campos Leal. Abigail, muito obrigada pela sua presença. Muito boa tarde. Vou apresentar a Abigail. Abigail Campos Leal move sua criação artística entre os terrenos da filosofia e da poesia. Faz doutorado em filosofia na PUC, São Paulo. Abigail é uma das organizadoras do Islã Marginalia, uma batalha de poesias feitas por e para pessoas trans, que acontece em São Paulo. Também traduz e produz palavras trans, queer, antiespecista, preta, anticolonial e insurrecionária, em formato de fanzine. Lançou esse ano o seu livro de estreia, que é o Escurecendo, Ontografias Poéticas, pela editora O Sexo da Palavra, e ainda esse ano vai lançar o livro Exorbitâncias, Os Caminhos do Comunitarismo e da Deseção de Gênero pela GLAC Edições. Abigail, de novo, muito obrigada. Já começo aqui fazendo uma primeira pergunta para você, que tem a ver com a sua trajetória como artista, que é bastante marcada por esse seu trânsito e esse seu fluxo entre a poesia e a filosofia, né? E pelos alinhavos que você traça entre esses campos de saber. Como se tratam de instâncias da palavra, né, bem distintas, dadas as questões que fundam a filosofia e a poesia, ou seja, a poesia, como vocês falam, né, o palavrar solto e perdido, disruptivo e afetado, e aqui também cito você, e a filosofia como um saber que não deveria ser avaliado apenas a partir de onde ele emana, entendendo que você está nesse fluxo entre essas áreas de saber, eu queria que você falasse como você opera e conjuga o seu saber e a sua prática de pesquisa. Primeiramente, boa tarde. Glau, queria começar agradecendo, né, o convite que você me fez, e agradecendo a você pessoalmente, agradecer o MUBI também, né, pelo espaço, e agradecer a todo mundo que está aqui participando também. Acho que vai ser legal essa conversa e queria convidar também todo mundo para interagir, participar, trocar ideia, trocar impressões, se quiser fazer pergunta também. Bom, sobre a pergunta, né? A gente podia ficar falando a live inteira dessa pergunta, né? Porque ela é bem
ela é bem profunda, né? Ela diz respeito a toda a trajetória, basicamente, da minha vida. É, eu acho que assim, e aí nesse sentido, uma coisa que marca especificamente uma parte dessa trajetória, especificamente mais recente, e aí do ponto de vista ontoepistemológico, eu poderia chamar, mas também algo que também é afetivo, né? Existencial, afetivo, subjetivo, emocional, que eu acho que são esses meus 2 livros de estreia, o Escurecendo, o Ontografias Poéticas, que no título dele ele já articula é, de forma ainda problemática, ainda talvez um pouco, como que eu diria, talvez mística, não sei, essa relação entre poesia e filosofia, né? Nisso que eu venho chamando de ontografias, mas enfim, depois a gente pode falar um pouco mais disso. E também com o meu livro de estreia, que é o meu livro de ensaios, que vai sair pela GLAC, como você já falou, o Exorbitâncias, os caminhos do comunitarismo e da deserção de gênero. Esses são duas coletâneas, né, basicamente, o Escurecendo de poesias, mas também a minha poesia, ela dialoga também com esse certo com esse movimento que eu faço também no terreno filosófico. E o Exorbitâncias é mais o contrário, é um conjunto de ensaios que são mais ou menos dentro do terreno filosófico, mas com questões mais vivas da deserção de gênero, disso que eu venho chamando de deserção de gênero, e do comunitarismo que envolve essa deserção de gênero aqui no Brasil e também em outros espaços do que se chama também de América Latina, né? Então, cada um mais na parte da filosofia, um mais na parte da poesia, esses livros articulam de uma forma um pouco mais densa e profunda, sobretudo nessa parte mais recente da minha vida, dos últimos 5 anos para cá, um pouco dessa conjugação de proximidade e distância que eu faço entre a poesia e a filosofia. Bom, dito então é isso, né? Quem quiser se aprofundar mais, esses livros são um pouco de um caminho de que eu tracei na andança entre esses 2 terrenos que eu uso para mobilizar o meu pensamento e a minha arte. E aí, né, de uma forma mais ampla, eu acho que assim, acho que talvez tem muitas formas que dá para abordar essa questão, né? Aprendi isso com Derrida, que é um pensador, já não é nem mais filósofo, ele já não considerava mais filósofo, muito importante, argelino, que viveu na França, se naturalizou francês depois, que ele também já articulava isso. E eu acho que e aí nesse sentido, para mim, a isso passa, né? Então, por um ponto de vista que é mais biográfico da minha vida. Então, uma primeira aproximação que eu tive mais com a filosofia ou com uma certa tradição da filosofia foi quando eu morava ainda no Espírito Santo, em Vitória. Tinha acho que 11, 12 anos. Tinha alguns amigos do meu bairro que tinham bandas punks, eles começaram a frequentar show. E aí era no começo dos anos 2000, 99, 2000, então era numa época que a cena punk, hardcore lá de Vitória tinha um viés bem politizado e tinha uma aproximação muito forte com o pensamento anarquista, né? Com a tradição do pensamento e da prática anarquista. Então eu fui lendo, né, os pensadores clássicos do anarquismo, isso já foi me aproximando, né, para o pensamento filosófico. Aí, mais tarde, depois me mudei para o Rio, fiz a graduação em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Na graduação, eu descobri uma outra parte também da filosofia que me interessou bastante, que é essa filosofia mais contemporânea, que às vezes já nem se reivindica mais enquanto filosofia, né? Que foi especificamente com Foucault. Eu tinha um professor o Rogério Reisbach, que eu inclusive depois fui ser bolsista dele na graduação ainda, e ele se utilizava muito das concepções de poder do Foucault para entender na geografia as lutas territoriais, as disputas territoriais, especificamente no contexto do Rio, entre essas forças, né? A força do Estado, a força policial, a força do narcotráfico
e a força paralela, meio Estado, meio particular das milícias, né? E aí ele utilizava muito do Foucault, eu fui criando interesse. Aí depois de um tempo, enfim, fui fazer um mestrado em ética porque a geografia não aceitava um pouco os meus pensamentos. Lá eu conheci o Rafael Rodock Lobo, que é um professor da FRJ, e ele falou: nossa, seu trabalho é muito filosófico, acho que você podia considerar a filosofia. Enfim, passou um tempo, eu já não... eu ouvi aquilo como um elogio, mas não imaginei que pudesse ser alguma coisa consistente. Depois de um tempo eu comecei a considerar e fui fazer o mestrado em filosofia na FRJ. E aí lá, de fato, eu tive contato, né, de forma mais densa, de forma institucional, de forma disciplinar, ao pensamento filosófico, ou essa certa tradição do pensamento filosófico. Na época eu queria estudar a relação entre teoria queer e o pós-estruturalismo. Era uma coisa muito grande, obviamente, para um doutorado. Eu tive que cortar, acabei estudando Derrida, que é esse filósofo que eu já comentei, argelino, preto já, racializado, né, que foi morar na França, criou uma forma própria de produzir e articular o pensamento, que ele veio chamar de desconstrução, que hoje em dia é uma palavra que está muito em voga, inclusive até já meio desgastada já. E aí, com o Derrida, que vem junto o meu interesse muito mais profundo pela filosofia e, ao mesmo tempo, uma necessidade já também de abandonar a filosofia rumo a uma forma de pensamento que já não se deixa limitar por essas fronteiras, né? O Derrida, ele herda, então, uma certa tarefa do Nietzsche de destruir a metafísica ocidental, o pensamento ocidental. O Nietzsche é um dos primeiros filósofos, inclusive branco, dentro do marco do pensamento do Ocidente, a questionar profundamente a forma como o saber e o saber já articulado com o poder se dava no Ocidente. E ele entendia que que era necessário, portanto, destruir. Ele falava de fazer filosofia com martelo, que é para destruir essa tradição. E ele achava que parte dessa destruição tinha que ver com retomada de linguagens e forma de se expressar, do ponto de vista do pensamento, mas também do estilo, que já não seja o que essa metafísica ocidental branca, que vem desde os gregos e passa por toda a Europa, enfim, avassala o nosso mundo, constrói. E aí, parte disso, ele recupera, então, uma certa linguagem da loucura, um certo flerte, então, com a loucura, né? Uma certa linguagem da poesia, da arte, da música. Ele entende, então, diferente, por exemplo, do Kant, que já criticava também a metafísica, mas ainda operava dentro de um sistema de pensamento e dentro de um estilo que é também metafísico, o Nietzsche já entendia que para você fazer esse movimento de ruptura com relação à tradição do pensamento metafísico ocidental, você precisava também, no seu estilo e na sua performatividade, articular essa problematização que você está fazendo a essa tradição, sem estar dentro dela necessariamente. E aí, né, pegando o Derrida, herdando isso do Nietzsche, e vendo como o Derrida fazia isso no seu próprio pensamento, né, era uma filosofia que também já não era mais filosofia, porque se cruza com poesia, ele dialoga muito com psicanálise, ele pega a tradição da Cabala, que é um judaísmo bem mais místico, ele dialoga com pensadores do marxismo asiático, Mao Tse Tung, enfim, Tarot, uma certa tradição do espiritismo. Então ele já sente a necessidade do pensamento dele se mover. E a poesia também era para ele uma forma disso, né? Uma fuga da linguagem, mas também do pensamento frente a essa linguagem que para ele precisava, por Derrida, já não mais ser destruída, mas desconstruída, né? E bom, isso tem a ver então com parte da minha aproximação com a filosofia e também já o meu distanciamento com a filosofia. Nessa mesma época, que isso foi em 2015, se eu não me engano, eu comecei a ter contato com a poesia de slam, os primeiros slams que estavam rolando, a Tatiana Nascimento, que é uma poeta,
ensaísta, escritora, tradutora, editora, cantora maravilhosa que eu admiro muito. Ela organizou um slam aqui, que se eu não me engano chamava Slam das Minas Preta, que foi acho que em 2014, se eu não me engano, 2015. E aí esse foi o primeiro slam que eu fui, e eu me encantei com a poesia cantada, com a poesia falada, né, a galera declamando as suas poesias. Aí junto com isso eu conheci a Suzy Schock também, que é uma poeta travesti na Argentina. Foi a primeira travesti que eu vi recitando poesia. A Indianara Siqueira também, queridíssima, do Rio, que é uma travesti, ativista, ativista política, né, ligada com a Casa Nem. Ela também recita poesia, então isso me marcou. Então, vendo essas travestis recitando a poesia, vendo como a poesia e a arte e a literatura, de uma forma geral, era importante para o projeto de destruição da metafísica do Nietzsche e para o processo de desconstrução da metafísica ocidental para o Derrida, tudo isso me veio dando um ânimo, né? Então, o meu diálogo é dentro dessas forças contraditórias. Eu ainda acho que a poesia tem uma certa força, né? Acho também que quer dizer que a filosofia, né? A filosofia tem uma certa força que eu ainda tento articular, mas eu já também entendo que a filosofia faz parte de uma tradição branca, cisgênera, ocidental, que ela já não dá mais conta de produzir as respostas para os problemas que são meus. Então, no certo sentido, ela também, desculpa, precisa ficar, no certo sentido, de lado para que eu consiga avançar com outros lados que talvez, nesse caso especificamente, a palavra poética, a poesia, de uma forma geral, já me dá mais um pouco dessa abertura que não é só mais linguística do pensamento, mas é também existencial, política e também afetiva, eu diria. Bonito, bonito pensar que é uma palavra enfrentando outra palavra, uma construção de palavra enfrentando outra construção de palavra. Acho que você já puxou aí um gancho, né, da tua entrada nos slams, do teu crescente interesse nos slams, e aí em 2018 você é uma das fundadoras, né, do Slam Marginalia. Vocês se encontram ou se encontravam em frente ao Mosteiro São Bento, e ali corpos trans, não binários, né, dissidentes, constroem a batalha de poesias faladas, e ali também, naquele ambiente, vocês constroem um território de afeto, de resistência, né, de fortalecimento. E aí, Abigail, eu queria entender como é que nessa situação de rua, esses encontros, esses corpos, essas pessoas viabilizadas pela poesia e também por um afeto, como é que você entende que isso se torna um ato político, se torna um ato poético, um ato social? Bom, eu acho que... Bom, falando um pouco então eu acho que para responder isso preciso falar um pouco do começo do Marginalia, do contexto do surgimento do Marginalia, né? O Marginalia surgiu em meados de 2018, portanto vai fazer 2 anos agora. Acho que, se não me engano, é setembro que surgiu. Setembro é a primeira edição oficial, né? Mas a gente já estava se organizando antes da edição oficial, né? Para ela acontecer há alguns meses. Então foi mais ou menos por aí, junho, julho, que a gente começou a se juntar mesmo e se reunir. E aí nós, né, que éramos 6 na época, cada uma de nós vinha, todas pessoas trans, em sua maioria pessoas racializadas, a gente vinha já de uma certa... a gente vinha de uma proximidade já com movimentações trans muito fortes, né? Tipo, quer seja no contexto das festas que tinham, a gente tinha uma proximidade com o pessoal do Transaral e do cursinho, né? Do pré-vestibular. A gente também frequentava a Batalha Dominação, que é uma batalha de
rimas que acontecia, né, na São Bento, toda segunda-feira. Inicialmente era uma batalha só para mulheres, né, para mulheres cis, mas logo também depois do começo o pessoal da organização já se reviu com também a presença forte de pessoas trans, de pessoas não binárias, né? Hoje em dia é uma batalha para mulher cis e para pessoas trans, né? Transmasculinos, travestis, pessoas não binárias. A gente frequentava outros slams também, o slam das Minas, alguns outros slams maiores também que tem por aí, mas a gente sentia que nesses espaços, por mais acolhedores que fossem, uns mais que os outros, obviamente, outros nem tão acolhedores, às vezes muito pouco, a gente sentia falta especificamente de um espaço que fosse, no certo sentido, nosso, né? Porque a gente colava nesses espaços, produzia poesia, assistia poesia, às vezes trocava afetos, comprava zine, vendia zine, trocava contatos, mas ao mesmo tempo era aquilo, né? As pessoas trans naqueles espaços eram às vezes a cota, eram pessoas que, enfim, estavam em minoria quantitativa ali naqueles espaços. Quando a gente corria especificamente nos slams, a gente sentia uma coisa que a gente sente até hoje, que né, as pessoas estão ali recitando as poesias, aí você vê quem são os jurados, né? Na maioria das vezes os jurados são pessoas cis, e aí tá, a gente vai lá recitar as poesias, e às vezes as questões que a gente está trazendo por articular essa dimensão da nossa vida enquanto pessoas trans, não afeta os jurados. Então, os jurados davam notas baixas, notas baixíssimas, às vezes nem ouviu o que a gente estava falando, às vezes a gente estava falando uma coisa que, enfim, era super gritante para a gente, mas para a pessoa cis ela não entendia, aquilo não batia nela. Então, a gente sentiu a necessidade de movimentar especificamente o nosso espaço para que a gente tivesse escuta, para que a gente tivesse acolhida, né? E aí que surgiu a ideia específica de criar uma marginália. E aí isso... Bibi, deixa eu te interromper só um pouco. Como tem pessoas que nunca ouviram falar do que são os slams, e acho que agora você já trouxe mais um dado, né, que são os jurados e tudo mais, fala só um pouco como funciona, sei lá, uma noite de slam no centro, por exemplo. Tá, então vou falar um pouco do Slam Marginalia, que dá para vocês entenderem um pouco de como funciona o Slam. O Slam Marginalia começa às 7 horas. Então, às 7 horas, as pessoas vão chegar lá na São Bento, na primeira quinta-feira do mês, geralmente é uma vez por mês, cada Slam. Aí, às 7h30, mais ou menos, a gente abre o microfone. O nosso microfone é aberto para todo mundo, menos para homens cis héteros. No microfone aberto, né? Depois só corre pessoa trans, mas o microfone aberto, que é onde todo mundo pode recitar, não pode homem cis. Aí as pessoas vão, recitam, aí geralmente, umas 8 horas começa a batalha. Só que antes da batalha começar, precisa escolher jurados. Então a gente escolhe 5 jurados, que são pessoas que vão estar lá assistindo o slam. E aí a gente faz o que a gente chama de poesia de calibragem, que é para calibrar o jurado. Então, essa pessoa vai lá, vai recitar a poesia. Então, para recitar a poesia, você precisa ter... Para você correr no slam, você precisa ter 3 poesias autorais, não pode ter objeto cênico e não pode passar de 3 minutos. Aí, então, tem a poesia lá do calibrador, ele manda a poesia, vai lá, aí os jurados dão as notas, beleza. Aí começa o slam. Então, o que vai ser o slam? Vai ser essa competição. Vão vir, sei lá, 10 pessoas que se inscreveram. Então, 10 pessoas vão recitar poesias, vão somar lá as notas no final. Os que passarem, os que tiverem a nota mais alta, geralmente cai metade, né? Então, dos 10, cai 5. Vai para uma segunda fase. Aí, geralmente, cai 3 e vai 2 para uma final. E aí, dessa final, tem um campeão. Então, o slam é isso. É uma competição de poesias faladas. Deu para entender? Qualquer dúvida, pergunta mais. E aí... tá. Só para terminar lá o que eu estava falando, então, do Marginalia. E aí a gente sentia necessidade, então, de que a gente tivesse o nosso espaço mesmo para que a gente conseguisse articular essa escuta, esses afetos. E aí, num primeiro momento, a gente... É claro que tinha essa necessidade da gente ter o espaço do Slam Marginalia ali,
ela vinha de muitos lugares, mas a princípio, eu acho que talvez a necessidade maior uma motivação, uma vibração que ela era artística, né? A gente precisava é, extravasar, produzir e transbordar essa arte que estava ali gritando. Só que aí a gente fazendo o slam, a gente chegou lá nas primeiras edições, colou um monte de gente próxima, sabe? Um clima assim de tipo, claro, tem todas as dificuldades do mundo, a gente teve, enfim, bilhões de tretas, tem, né? Não é romantizando, não. Mas a gente sentia também uma energia que se articulava naquele espaço muito intensa, assim, sabe? De pessoas chorando, muitíssimas pessoas transicionaram no Islã Marginalia, mudaram de nome, usaram o nome social pela primeira vez no Islã Marginalia, recitaram poesia pela primeira vez lá. Enfim, pessoas que assistiram, às vezes estavam aqui em São Paulo de passagem, voltaram para os seus estados e às vezes criaram uma batalha, enfim, ou trouxeram, conseguiram traduzir isso numa criação artística, poética, pessoal própria. Casais que se formavam lá, namoros, trisais. A gente percebeu, então, que essa primeira e mais urgente, talvez, dimensão e necessidade artística, ela era só mais uma entre as outras, né? Então, aquele espaço, ele estava sendo, estava gerando necessidade de se criar ali, não só para circular arte, mas também para circular afetos, para circular produção. Aí uma foto, essa é uma das últimas edições, acho que foi de março. Ali a Gabs, ali sentado do lado da Layan, o Awai se recitando. E aí a gente sentia, então, que essa dimensão artística ela era só mais uma entre as outras, que elas acabaram se tornando tão importantes quanto as outras, então, né? Então a gente se encontrava lá não só para recitar e para ouvir poesia, mas para se encontrar, para produzir afeto, para beijar, para namorar, para construir amizades, para se ver, para construir afetos, manter relações políticas. Então, esse espaço, a gente começou a ter uma outra percepção desse espaço e isso passou a cada vez mais a se tornar mais presente para a gente. De modo que eu acho que, então, essa é uma das principais contribuições, né, político e afetivas que o Islã Marginalia traz ali, né? Um espaço onde pessoas trans, que, né, nunca é demais lembrar que a gente vive no Brasil, que é o país que mais mata pessoas trans, travestis e LGBTs do mundo, né? E aí, nesse contexto, e São Paulo também, nesse sentido, é super emblemático, né? São Paulo é onde, nos anos 80, teve a Operação Tarântula, que foi 85, se eu não me engano, que foi uma operação articulada pela polícia de São Paulo para exterminar as travestis do centro de São Paulo. Então, pessoas trans, pessoas não binárias, pessoas gênero dissidentes ali se articulando, produzindo arte, produzindo e circulando afetos. Ali dá para ver que tem pessoas vendendo as suas artes ali atrás também, as pessoas ali assistindo poesia. Então essa pulsação, essa vibração política, afetiva, existencial, acontecendo aí, ali atrás, acho que ainda não dá para ver nessa foto, mas tem uma, uma base policial no centro de São Paulo, no centro antigo, então também tem muito morador de rua. A gente, logo quando chega no Islã Marginal e dá os recados, a gente fala que a gente está na casa de outras pessoas, então que a gente precisa respeitar também, né? Então tem toda essa complexidade dessas múltiplas territorialidades que estão ali, inclusive territorialidades que se confrontam frontalmente com as existências trans, né? Corpos que passam por ali, que querem e atuam materialmente para destruir as nossas vidas e a gente está ali, produzindo arte, produzindo vida, ficando louca, bebendo, se pegando, beijando, construindo relações, e isso tudo essa atmosfera toda complexa é parte do que eu entendo como a força política
e afetiva que o Islã Marginal articula ali, né, na rua, na frente da São Bento. E da São Bento também, que é um espaço histórico da luta, né, da luta antirracista de São Paulo, movimento hip hop, e o rap também surge na São Bento. Parte do movimento punk de São Paulo também surge na São Bento, nos anos 80. Parte da luta contra a ditadura também aqui no Brasil se articulava ali na São Bento. Nos anos 90 também, com o boom do rap, também hoje em dia a dominação também retoma aquele espaço. Então ele também é um espaço que, né, desse ponto de vista territorial, mas também eu acho que simbólico também, emocional, ele também já carrega toda uma história política de deserção de gênero, de luta antirracista e de lutas antissistêmicas e anticoloniais de uma forma geral. Uhum, uhum. Eu lembro quando a gente teve a nossa primeira conversa e você me falou da rua como esse lugar de encontro, né? Também como e o Marginalia como uma construção de uma espécie de lugar de acolhimento, né? Assim, onde as pessoas estavam ali para celebrar a diversidade, para pensar livre, para ser livre, né? Assim, eu lembro que eu te perguntei algo do tipo, nossa, Bibi, mas e os riscos, né? E aí você disse, os riscos e as potências de estarem ali, né? De estarmos ali. Acho que você já apontou um tanto disso, né? Minha pergunta seria, o que exala dali? Por exemplo, o que é que você acha que as pessoas que estão convivendo e fazendo marginal, o que é que você acha que esses corpos estão exalando, enfim, nessa frequência de energia mesmo? Acho que muita coisa, né? Primeiro que é isso, né? Os corpos trans, eles possuem uma multiplicidade a ponto de também não ser possível num certo sentido, a gente, né, falar os corpos trans emanam isso ou aquilo, né? Uhum. Mas enfim, acho que muitas coisas se articulam ali no Islã marginário, né? Muitas coisas aqueles corpos vibram ali, né? Muita dor, né? Eu acho que existe muita dor, as poesias ali articulam muito isso, não tem como, né? A gente não falar das nossas dores. Viver num mundo antitrans, que é o mundo que a gente vive, especificamente aqui no Brasil, é lidar o tempo inteiro e se refazer com essas dores, né? Construir, utilizar essas dores para se reconstruir, né? Do ponto de vista não só de gênero, né? Mas também existencial. Mas eu acho que também existe muita alegria, tem muito sorriso, muita música se produz ali, muito tesão, muito gozo, e aí isso não só nas poesias, né, mas também entre os beijos que a galera se dá, entre o que acontece ali, mas que depois se articula para ir para casa de alguém num after, né? Existe muita contradição também, né? Existem travestis ali, pessoas trans que têm vivências muito diferentes, contraditórias. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que tenho, ainda que a duras penas e numa precariedade bem grande, tenho acesso aos saberes, né, da academia, consigo estar ainda minimamente inserida, ainda que de forma precária, né? Mais no ambiente universitário. Tem pessoas que são de favela, tem pessoas que não, tem pessoas que moram no centro, tem pessoas que moram na periferia, no extremo leste, que vão para lá. Mas eu acho que, acima de tudo, tem muita vida ali naquele espaço, muita vida se vibra ali, né? E aí a vida em todas as suas multiplicidades, em todas as suas dimensões corporais, né? De raça, de classe, de gênero, mas também existenciais, né? De múltiplas espiritualidades, de axés, de ateísmo, né? Eu acho que o Islã Marginário, nesse sentido, ele articula essas diferenças monstruosas que formam parte da vida, e aí especificamente da vida trans, e da vida trans de corpos racializados, né?
pretos e indígenas e outras racializações que existem aqui no Brasil. Uhum, uhum. Abigail, trazendo um pouco dessas pontuações, né, e do que pode ser a poesia feita, declamada e performada por pessoas trans, né? Eu lembrei de uma frase do Heidegger que ele diz assim: a linguagem é a casa do ser, é nessa morada que habita o homem. E aí eu lembrei um pouco também desse teu processo que é de desconstruir ou se apartar de maneira crítica da filosofia, né? A diversidade de gêneros é geralmente apagada pela norma, né? Pela gramática, pelos campos de saber, pela filosofia, enfim, né? Um exemplo é essa frase, né? Então, o homem é o ser onde tudo cabe, né? É ele que abarca todas, todos e todes, né? Assim, é esse ser universalizante, assim. E assim a gente aprende e apreende a linguagem pela ética cisnormativa. Disso também se arquitetou uma invisibilidade da dissidência na literatura, né? Na poesia também, na construção de conhecimento que circula por meio da palavra. Então, tendo isso em vista, que eu sei que é uma coisa que não é nova para ninguém, e eu imagino que também seja um lugar de combate, assim, ao que se deve combater, pelo menos, né? Eu gostaria que você falasse um pouco da sua construção palavrista e como se pode escrever driblando essa norma, atuando contra a norma e corrompendo essa norma, né, que já está introjetada no nosso cotidiano, nos nossos corpos também. Outra questão também super profunda que daria, né, mais uma outra conversa inteira só disso, e ainda assim não ia esgotar as possibilidades que esse debate possibilita, né? Mas tá, vamos lá. Eu acho que assim, a linguagem, ela, ela, ela é uma coisa que ela é muito complicada, porque é através da linguagem que a gente, então, enquanto esses seres que se ainda são denominados de humanos, é uma forma, então, através do qual a gente apreende a experiência no mundo, né? É através da linguagem que a gente entende se relacionar com as coisas. Mas a linguagem também, ao mesmo tempo, ela limita a nossa experiência através do qual a gente percebe esse mundo. Então, é um jogo que vai e volta, bem complexo. E a linguagem tem uma coisa também que é dentro dessa limitação, né, que a linguagem às vezes opera, igual, por exemplo, se a gente pega a questão do gênero na linguagem, como você trouxe, o binarismo de gênero na linguagem, por exemplo. O uso dos artigos a para tratar a feminilidade e do artigo o para tratar a masculinidade. Isso é uma forma que a linguagem teve de traduzir a dinâmica de gênero que a gente vive, mas ao mesmo tempo é uma forma que isso tem de reforçar essa própria dinâmica, porque só tem o e a sua linguagem já não te dá o arcabouço linguístico, epistemológico para você conseguir entender além disso. Então ela já vai te limitar. Então existe, eu acho que é importante um esforço de desconfiar da linguagem, né? Isso é muito importante. Se a linguagem é, então, essa ferramenta que a gente tem para ver o mundo, a gente precisa entender, então, que essas ferramentas, primeiro, elas são sempre precárias, situacionais, e segundo, justamente por serem precárias e situacionais, elas precisam se atualizar, porque o mundo muda. E se o mundo muda e a linguagem continua a mesma, gera um descompasso entre essas coisas. Então a gente precisa desconfiar da linguagem, desconfiar do que desse já dado, né? E aí isso tem a ver, trazendo de novo Derrida, com a questão da herança, né? A gente herda uma linguagem. Eu herdei essa linguagem colonial desse português, que não é a minha linguagem, mas ao mesmo tempo é a única linguagem que eu tenho a princípio e é a partir daí que eu preciso me mover. Então, uma primeira forma de herdar, então, é através de uma certa infidelidade.
é preciso tensionar o jogo de fidelidade e infidelidade com essa linguagem. Então, infidelidade que vai permitir que, ao desconfiar, eu consiga estabelecer relação de, de invenção a partir da dúvida, né? Se eu falo, se eu duvido dos limites que a língua está me dando para compreender o mundo, eu sinto a necessidade, então, de inventar outras coisas. E aí esse também é um passo importante também, porque a estrutura linguística, ela, no dia a dia, a linguagem viva do falar, do escrever ali, ela se muda, né? As pessoas escrevem VC, TBM, elas não escrevem mais também e você, e vossa mercê, e façam ser, e por aí vai, né? Então, existe, então, uma necessidade de não se prender a essa formalidade estrutural da linguagem que serve justamente para manter essa ordem, né? A gente precisa desconfiar da linguagem, torcer a linguagem, inventar. O português, nesse sentido, ele tem uma... E aí, especificamente, o português do Brasil, que é o português já atravessado pelo Iorubá e por diversas expressões linguísticas e culturais da África e da diáspora africana aqui no Brasil, atravessada pela enorme variação cultural e linguística dos povos e das pessoas indígenas que existem no Brasil, né? O Guarani, as suas o Tupi, as suas milhões de variações que existem, né? Acho que a maior diversidade linguística que existe no mundo estava, né? Quer dizer, estava no sentido de que era muito maior antes do processo da invasão colonial europeia branca portuguesa, né? Mas ainda existe ainda. Então, esse português com essas já múltiplas entradas, esse português do Brasil, que é esse português atravessado por essas expressões da África, da diáspora africana e das expressões indígenas, ameríndias, múltiplas, dá também, então, muita possibilidade para a gente inventar, torcer, destruir. E aí, né, entra uma outra questão que eu acho que para mim é a mais cara, que é dentro dessas múltiplas ferramentas, desse português múltiplo que a gente herda aqui do Brasil, a gente pode pegar essas ferramentas, tirar, colocar outras coisas no lugar e produzir uma linguagem que, ainda que vai ser precária, ainda que vai estar dentro dos limites coloniais, ela vai ser uma linguagem um pouco mais adaptável. Ou seja, a gente pode também tentar criar um nosso idioma através de força, de rupturas, de invenções, de torções, de distorções, de cortes e colagens, criar essa outra língua para a gente conseguir habitar essa língua que a gente tem de uma forma mais saudável, né? E é isso que também eu venho tentando fazer, especificamente com a minha poesia, né? Abigail, tem uma pergunta aqui no chat. Gal, você quer fazer a pergunta do chat? Veio uma pergunta da Vânia Medeiros, Abigail, que é artista também, e ela disse a seguinte coisa: queria ouvir um pouco da Abigail sobre o que ela pensa sobre o lugar da publicação impressa, o livro, o zine, no contexto da disseminação de ideias contra-hegemônicas e dissidentes, num contexto onde o algoritmo das redes mapeia nossos traços digitais o tempo inteiro, cerceia a diversidade de maneira paradoxal, muitas vezes, e o livro, o zine, podem ser, você acha, né, que o zine e o livro podem ser uma espécie de polinizador potente fora do panóptico, ou seja, fora desse lugar do grande hermano de observação? Eu acho que eu queria problematizar primeiro que eu acho que não existe um lugar de exterioridade em relação a esse panóptico que você está falando. Eu acho que o Zine tem sim as suas potências e a sua força, mas eu não acho que ele está fora de todas essas relações de poder que você atrela especificamente aos algoritmos, que o Zine ou que essas outras formas de publicações gráficas, né, estaria numa relação de exterioridade em relação a isso, sabe? Eu tendo a desconfiar um pouco disso, porque eu acho que, primeiro,
Claro, você está certíssima, né? Os algoritmos e a tecnologia é, que produz e gera essas informações que vão circular nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, estão totalmente atravessados pelas estruturas raciais, pelas estruturas de gênero, pelas estruturas de classe da nossa sociedade, né? Então, aquilo, de uma certa forma, vai ser uma emulação infinita da nossa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, existe aí, inclusive, espaço para conseguir avançar um pouco, sabe? Tem muita gente que, por exemplo, vem se utilizando de aplicativos no celular para fazer colagens e utilizam as próprias redes sociais para divulgar essas colagens. Enfim, eu acho que existe também uma possibilidade, é isso que eu queria frisar, existe uma possibilidade de se hackear também internamente esse dispositivo tecnológico dos algoritmos, né? E também eu acho que os fanzines e as estruturas gráficas das editoras também, apesar de terem a sua força, elas também estão implicadas nessas construções de gênero, classe, raça, que também se fundam nessa dimensão mais tecnológica avançada dos algoritmos, da virtualidade e desse poder digital. Mas eu falo isso porque, na verdade, a minha trajetória vem primeiro do fanzine, né? Então, com o fanzine, de fato, né, o fanzine tem essa produção, essa potência, né? Tipo, você não precisa ir no editor, né? Você vai ali, dobra o papel A4 ali, vai colando, cortando, depois leva na Xerox, bum, acabou, você já tem a sua publicação, né? E isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, na época também, na minha época, o fanzine, final dos anos 90, começo dos anos 2000, isso não era tão difundido, sabe? Então, quem que estava fazendo fanzine naquela época, né? Quais eram os corpos, né? No certo sentido. Então, eram homens, brancos, cis. Quem tinha acesso a Xerox naquela época? A Xerox era caríssima, né? Então, tem também essas limitações, né? E, ao mesmo tempo, eu pude achar também na internet, né, a circulação que tem hoje em dia na internet, tipo, de livros que você pode achar para download, consegui achar muito livro para download. Inclusive, os fanzines passaram a circular na internet também depois, né, do boom da internet. Então, por exemplo, um zine que para mim foi muito importante, que é o La Gorda, que é um dos primeiros zines que eu vi de ativismo gordo, assim, um pouco mais radical, ainda apesar de muito branco. Eu descobri esse zine através de um PDF na internet, entende? Então, eu acho que a coisa é um pouco mais complexa. A internet tem toda essa dimensão, eu não diria panóptica especificamente, mas eu acho que, né, essa dimensão das relações de poder, raça, gênero e classe que estão ali implicadas, mas também tem muita margem para hackeamento e para produção e circulação de outras lógicas. Os fanzines também têm a sua força, né? Circula por tudo que é lado, hoje em dia está muito fácil, mas também, ao mesmo tempo, ele ainda tem os certos limites dele também, né? Então, eu acho que nenhum nem outro são puramente revolucionários ou puramente reacionários. Abigail, a gente poderia passar horas te ouvindo aqui. Mas, ó, eu acho que você trouxe uma coisa Me muito... chama aí, ó. Alô, Mubi. Me contrata. Chama nós. Eu Coloca quero, eu eu quero. pagando bem. Oh, mas eu acho que você trouxe umas coisas muito legais em relação a esse romper com a lógica da linguagem, né? Assim, e aí eu sei que você plasticamente trabalha seus textos, né? Enfim, a palavra eu é a letra E, uma barra e depois a letra U. E aí, pensando um pouco nisso, já que a gente não pode ir para
para São Bento para ver o Marginalia, manda uma poesia para a gente finalizar a série com você com chave de ouro. Ai, tá, vamos lá. Eu fiquei pensando, primeiro que você me falou de... Isso não estava combinado, né? Você falou só agora hoje da poesia, não tinha preparado nada. Eu estou um tempo já trabalhando numa poesia que estou decorando para um babado que vai sair aí em breve, ainda até o final desse mês. Mas eu não quero... Eu acho que eu não quero queimar a largada mandando ela. Eu vou mandar uma poesia bem antiga, uma das primeiras que eu fiz. Como você falou, você citou Heidegger aí, né? O, o velhinho da morada do ser. E essa poesia é um diálogo, quer dizer, não é um diálogo com Heidegger, de alguma forma responde algumas questões que, que o pensamento do Heidegger, a ontologia heideggeriana, tenta articular, mas mais do que isso, de tudo que o Heidegger expressa, falando por ele, mas na verdade de tudo que existe da branquitude, da humanidade, da cisgeneridade branca, europeia, alemã, que está ali vibrando nele, mas que transcende o corpo dele, né? Vamos ver se eu vou lembrar. Chama Esquecendo, inclusive. Ele diz que ser não passa pela tal diferença sexual. Então me diz, meu velho, por que para ser humano tem que ser mulher buceta e homem pau? Que se fodam essas velhas ontologias robóticas. Precisamos de outra ótica, desconstruir essa lógica binária de ter que escolher entre ser e não ser, homem, mulher. Chega! Já estamos doentes e dessa ontologia ainda vamos perecer. E não me vem com esse papinho displicente de que você sente autenticidade na logicidade de ser o que lhe restou. Um destino que alguém, quem, para ti programou? Desertando, eu prefiro seguir mudando, meus caminhos trilhando, sem nunca saber onde eu estou chegando. No delírio, que é alívio, outros ares. Melhor que essa atmosfera pesada desse ser sério, ontologias de necrotério. Esse fedor, o do ser bolor, eu sinto de longe, em primeira instância. Em qual nariz estampado, eu passo a distância. Prefiro meu caminho estranho, fora de compasso, devido extemporâneo. Nem homem nem mulher, eu sei, você não tá me acompanhando, você não consegue entender. Eu sei, esse hétero é muito tacanho. Enquanto isso, eu vou me desprendendo, esquecendo a diferença entre ser e sendo. Esquecendo. Duvida? Então vai vendo. Com essas escritas, a do papel e a do corpo, eu mudo o jogo. Com alegria e o sorriso no rosto, o ser pesado, fixo, binário, vira papo furado, besteira. E eu sigo me transformando, minhas curvas acentuando, meu gênero desprogramando, bem monstra. Eu vou me transformando. Afirmo meu dever mudando, divagando, criando. Um jogo alegre de sorte, linha de fuga, linha de corte, corta! Gargalhando desse ser, uau! Eu passo ao largo, pelas margens e pela borda. Uhul! Muito bom! Ah, Jugama, beijo! Oh, muito bom, Abigail! Olha, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por tudo que você falou. Amigo. Acho que vai ressoar em todos nós, em todas nós. Muito obrigada mesmo. Espero que a rua abra logo para que o slam aconteça de novo. A gente encerra a série hoje. Semana que vem tem mais uma série. A gente vai começar a divulgar nas redes sociais. A gente espera todos vocês. Muito obrigada, Abigail. Um beijo. Gente, obrigado a todo mundo. Beijo. Queria lembrar de seguirem o meu trabalho no Instagram, @bibirigosa, no Facebook também. Curtam lá o meu trabalho. E é isso. Obrigado, Mubi. Obrigado, Gal. Obrigado a todo mundo.
Obrigada, Abigail. Um beijo. Tchau. Tchau, 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 gente. Obrigado a Obrigada. todo mundo que assistiu. Obrigado. Tchau.